Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Outubro Trevoso, ano 4. Gente, nem acredito que esse projeto que eu gosto tanto chegou ao 4º ano. Nesse primeiro vídeo, então, nós vamos falar sobre um clássico da literatura gótica, que é Rebecca, a Mulher Inesquecível, escrito pela Daphne du Maurier. Rebecca é um clássico da literatura gótica, ele foi adaptado várias vezes para cinema, para teatro, se eu não me engano, então é um livro bem famoso e existem várias polêmicas também envolvendo esse livro. A principal delas é que a escritora Carolina Nabuco, de A Sucessora, acusa a Daphne du Maurier de ter plagiado o seu livro. A Sucessora foi escrito em 1934 e Rebecca foi escrito, publicado em 1938. A Carolina Nabuco, quando estava escrevendo o seu romance, escreveu também em inglês, porque ela queria publicar, e aí ela também, como uma alternativa, tentou escrever na língua inglesa, e ela acredita que quando ela mandou para as agências literárias internacionais, a Daphne possa ter plagiado o seu romance. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não li A Sucessora, eu só li Rebecca. Ainda existe uma outra obra que também poderia entrar nessa onda aí do plágio, que foi escrita antes de A Sucessora e antes de Rebecca, que é Encarnação, do José de Alencar. Enfim, uma grande confusão envolvendo aí essas três obras, mas eu acho que isso não tira o mérito de nenhuma delas. Eu não li A Sucessora, quero muito ler. Não li Encarnação também gostaria muito de ler. Mas eu li Rebecca e a gente vai conversar sobre ele hoje. Aqui em Rebecca a gente vai conhecer uma jovem, uma menina bem novinha, bem ingênua, que perdeu os pais. Então ela trabalha como dama de companhia para uma senhora muito rica. Ela tá na França, em Monte Carlo, com essa senhora, à disposição dessa senhora. Quando chega no hotel, o Maxime de Winter. Maxime de Winter é um viúvo muito famoso, é um homem muito rico, e ele chega lá no hotel. A senhora Van Hopper, que é a patroa, dessa menina que tá narrando o livro pra gente, ela vai logo querer, de alguma forma, entrar em contato com o Maxime, porque ela é muito fuxiqueira, ela é muito fofoqueira, e o Maxime tem todo uma polêmica lá envolvendo ele, porque a mulher dele faleceu. A mulher dele era a Rebecca, e a mulher dele faleceu recentemente, tem pouco tempo, e todo mundo falou que ele ficou arrasado, ele era muito apaixonado por ela, então ele provavelmente está viajando para tentar esquecer, e essa senhora vai tentar lá se infiltrar e conversar com ele, enfim, conseguir mais detalhes e mais fofocas, Nesse meio tempo, então, a nossa protagonista, que a gente não sabe o nome dela, ela vai ser sempre citada como a senhora de Winter, mas o nome dela a gente nunca sabe, e depois eu vou voltar nesse ponto. Então ela e o Maxime, essa menina muito jovem, e o Maxime acabam ficando muito próximos. Ela acaba se apaixonando por ele, eles acabam se aproximando muito. A senhora Van Hopper fica adoentada, e aí ela acaba passando bastante tempo com o Maxime e acaba se apaixonando por ele. Mas ela é muito, como eu já disse, ela é muito ingênua, ela é muito mais nova do que ele, ela tem 20 e poucos anos e ele tem 42, e ela acredita que ele é ainda muito apaixonado pela Rebecca, porque o Maxime é um homem muito fechado, apesar dele passar muito tempo com ela. Ele é muito fechado, ele não se abre, ele é cheio de mistérios, ele para e fica pensativo e contemplativo, e aí ela acaba acreditando que ele tá pensando na ex-mulher, na Rebecca, que morreu. E toda a morte da Rebecca, pra essa menina, é um mistério. Ela não sabe como a Rebecca morreu, nesse início do livro. Ela não sabe como a Rebecca era, ela só sabe que ela era considerada uma mulher deslumbrante, uma mulher que todo mundo amava, uma mulher que encantava a todos, e ela fica muito se sentindo inferiorizada, já mesmo antes de casar com o Maxime. Ela já se sente muito inferiorizada em relação a Rebecca, que era essa mulher maravilhosa, deslumbrante e tal. Acaba que eles se casam e ela vai morar com o Maxime na mansão dele, que é a mansão de Manderley. É uma mansão muito famosa, uma mansão muito conhecida. A Rebecca promovia festas maravilhosas na mansão, todo mundo adorava as festas que a Rebecca fazia na mansão, bailes de máscara e tal.
E quando essa menina chega lá, né, a nova senhora de Winter, né, a Rebecca foi a primeira senhora de Winter e essa menina é a nova senhora de Winter, né. Quando a nova senhora de Winter chega lá na mansão, uma mansão enorme, ela não tem o traquejo, né, para cuidar daquela mansão, e ela é recebida então pelos empregados da casa e pela governanta, que é a senhora Danvers. A senhora Danvers é um dos melhores personagens desse livro. Ela é um personagem muito interessante, apesar de não ser um personagem que a gente vá gostar dela, mas é um personagem muito interessante. A senhora Danvers, ela tinha verdadeira adoração pela Rebecca, ela que tomava conta das coisas da Rebecca, ela que ajudava a Rebecca em tudo. Então ela tá muito triste com a morte da Rebecca e ela rejeita muito a nova senhora de Winter. Ela faz de tudo para prejudicar a vida da nova senhora de Winter lá na mansão de Manderley. E a vida dela já não era fácil, porque ela já se sentia inferiorizada. E ainda tem a senhora Danvers ali atrapalhando e fazendo tudo dar mais errado ainda. Quando ela chega lá em Manderley, todo mundo meio que compara ela, né, a nova senhora de Winter com a antiga senhora de Winter, que é a Rebecca. Todo mundo fala, você é muito diferente do que eu imaginava, você é muito diferente da Rebecca e tal. Então ela acha sempre que isso é uma forma das pessoas estarem inferiorizando ela. E ela nunca acredita que em alguns casos, não no caso da senhora Danvers, mas em alguns outros casos, esse fato de falarem que ela é muito diferente da Rebecca pode ser até uma coisa boa. O livro é narrado em primeira pessoa, então durante todo o livro a gente está dentro da cabeça dessa menina, que ela é um completo caos. Ela está completamente atormentada pela figura da Rebecca. A Rebecca já morreu, mas ela consegue... A Rebecca, apesar de não ser uma aparição assim, né, mas ela consegue assombrar essa menina que está sempre pensando na Rebecca, ela está sempre... a Rebecca se faz sempre presente na vida dela. Então a Daphne du Maurier consegue passar para o leitor toda a angústia. É um livro que você sente toda a angústia da personagem. Não é um livro de dar medo, é um livro gótico, porque ele tem toda essa ambientação. Manderley é uma propriedade, né, gigantesca, tem muitas árvores, tem bosque, é uma mansão gigantesca, cheia de portas, ala oeste, ala leste, tem o mar, tem toda uma neblina, tem todo um mistério envolvendo a morte da Rebecca. A Rebecca depois ela vai descobrir que a Rebecca morreu afogada, que a Rebecca gostava de velejar. E aí tem toda aquela coisa do mar, que a propriedade tem alguns quartos da ala oeste dão para o mar, então o Maxine evita ir lá para aquele lado. A senhora Danvers também está sempre cercando ali, uma senhora muito dura, é uma presença muito rígida, que está sempre ali meio que julgando, né, a nova senhora de Winter. E é gótico, né, nesse sentido, tem todo esse mistério, muitos segredos, muitas revelações, esse ambiente bem sombrio, é um ambiente bem sombrio, mas não é de dar medo, é só esse clima assim muito fechado, né, as grades de Manderley, né, e tal. Eu gostei muito da forma como a Daphne du Maurier construiu essa história, eu gostei muito dos personagens. O Maxine é um homem que eu cheguei a ficar com muita raiva dele pela forma como ele tratava a nova senhora de Winter, né, essa menina novinha com quem ele se casou, porque assim, ela é muito ingênua, ela tá completamente apaixonada, e ele é muito duro com ela, ele é muito ríspido, ele trata ela de uma forma muito... Sabe, ele não dá resposta nenhuma pra ela, ele não apresenta nada a ela e quer que ela se comporte de uma forma que ela não sabe, é todo um mundo novo pra ela, e aí quando ela faz alguma besteira, ele é super ríspido, enfim. Foi um personagem que eu demorei pra pegar algum apreço por ele, mas no final eu comecei a gostar um pouco mais dele. A senhora de Winter, né, que é essa pessoa que a gente não sabe o nome dela até o final do livro, que é quem narra o livro pra gente. Ela também é uma personagem que é muito difícil de você fica com pena dela, mas ao mesmo tempo é difícil gostar dela, porque ela é muito bobinha, você chega a ficar com raiva dela, você fala, caramba, acorda pra vida, né, tipo, confronta essas pessoas, pergunta, faz alguma coisa, e ela tá lá sempre muito, oh, me desculpe, oh, eu fiz coisas erradas, oh, eu te amo tanto, e tipo, dá vontade de falar, acorda pra vida, garota, vai fazer alguma coisa, vai, sabe? Mas ela é uma menina muito jovem e ela é muito
ela é muito ansiosa, ela é muito imaginativa. Antes das coisas acontecerem, ela já tá criando várias teorias na cabeça dela, então ela sofre muito com essa ansiedade do que vão pensar, do que vão falar, do que vão falar sobre ela, né? Então é muito difícil também estar sempre dentro da cabeça dela. E a Senhora Danvers é um espetáculo, é a melhor personagem do livro, é uma vilã maravilhosa, é aquela figura uma figura sombria, uma figura que está sempre ali rondando e que está sempre julgando, e tem alguns poucos momentos nesse livro em que eu posso dizer que eu tive um medinho, não chegou a ser um medo, mas que eu tive uma apreensão assim muito grande. Foram momentos com a Senhora Danvers, que ela teve alguns momentos ali com a nova Senhora de Winter que foram assim muito angustiantes, e eu amei. Ela é tipo assim a personagem desse livro, é a Senhora Danvers. E fora a Rebecca, né? A Rebecca, ela tá ausente, mas ela é sempre uma presença. Todo mundo sempre tá falando da Rebecca, dos bailes que ela dava, de como ela era amável, de como ela era maravilhosa, de como ela era deslumbrante, de como o Maxine amava ela, de como ele ficou arrasado quando ela morreu. Então assim, ela tá sempre ali, é uma pessoa que morreu, ela não é mais um perigo real para a nova Senhora de Winter, mas ela tá sempre ali assombrando, né, a vida dessa menina. E eu acho que o fato da Daphne du Maurier não ter dado um nome, né, para a Senhora de Winter, para a nova Senhora de Winter, é isso. Ela é tão sem personalidade, tão sem força, que ela não tem nem nome, ela não tem identidade, né? Ela tá completamente perdida ali. Enquanto a Rebecca é essa figura assim que só o nome dela, né, só tipo o que ela foi, esse espectro, né, do que ela foi, já é toda uma força que acaba, que continua moldando a vida de todo mundo ali em Manderley e naquela propriedade lá. Eu gostei muito desse livro. Depois que eu li o livro, eu assisti ao filme do Hitchcock, que é um filme bem antigo. O livro é de 1938 e o filme, se eu não me engano, é de 1940. Em 1941, esse filme do Hitchcock ganhou um Oscar. E o filme é muito legal, o filme é muito fiel ao livro, muito fiel ao livro. Só o final que é um pouco diferente. O final aqui, eu fiquei bem chocada com o final, e eu meio que acertei algumas coisas assim que iam acontecer, mas outras também me deixaram meio chocada. Minha teoria era uma e depois se provou outra coisa que aconteceu. E o livro tem um final meio aberto. Ele te diz o que aconteceu, mas fica aberto a sua interpretação. Você pode falar, não, talvez não tenha sido isso. No filme, não. No filme, apesar dele ser muito fiel ao livro, é muito fiel mesmo ao livro, mas no filme o final é mais chocante. Mais chocante não. O filme do Hitchcock, o final é assim, ele te diz com todas as letras, isso aqui aconteceu e foi assim que terminou, entendeu? E no livro é um pouco mais aberto, apesar de você ser um aberto que você entende com todas as letras o que aconteceu, só tá ali implícito. Existe também uma nova adaptação da Netflix, mas eu ainda não vi essa nova adaptação da Netflix, quero muito ver, vou ver em breve. E o filme do Hitchcock, ele tá no YouTube, eu vi pelo YouTube. Então eu recomendo muito, eu recomendo tanto o livro quanto o filme do Hitchcock. E a adaptação da Netflix também deve ser muito legal, eu quero muito ver também. Eu vi só algumas fotos e assim, lindíssimo, né? Porque o filme do Hitchcock, ele é em preto e branco, ele é muito antigo. Então assim, não dá pra você ter uma noção do tamanho de Manderley, né, e tal. Na adaptação da Netflix, pelas fotos que eu vi, tipo assim, você vê a grandiosidade de tudo aquilo. Quero muito ver também a adaptação da Netflix. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho, assim, do que eu achei de Rebecca. Eu gostei muito da ambientação. Gostei muito dos personagens também, apesar de ter horas que dá vontade de você dar um sacode em todos eles, mas eu gostei muito da ambientação, desse clima gótico, desse clima sombrio, desse mistério do mar, desse mistério da mansão gigantesca e da neblina e dos bailes e tal. Eu achei maravilhoso. Eu amo livros que se passam, né, em mansões, em casas, então, enfim,
Pra mim foi ótimo, e essa ambientação gótica é algo que eu gosto muito, então pra mim foi assim maravilhoso, espetacular, gostei muito desse livro, recomendo muito pra todo mundo, porque é realmente um livro incrível. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal, não esqueça também de se inscrever. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Outubro Trevoso. Um beijo pra todo mundo, tchau!